Bom, gente, boa noite, então. Muito bem-vindos à nossa jornada do desafio, o nosso primeiro webinário dessa série, onde a gente vai abordar hoje os sabotadores, né? São algumas coisas que fazem com que a gente não evolua do ponto de vista profissional e até mesmo do ponto de vista pessoal. Então é muito importante que a gente descubra quais são esses sabotadores, né? E o que eles fazem conosco, como é que eles impedem de a gente começar, né, ou até mesmo completar um determinado projeto que a gente inicia e acaba não completando. Eu queria agradecer a presença de quem está aqui conosco hoje. Saibam que é uma grande alegria, uma grande satisfação. A gente resolveu fazer esse webinário pelo YouTube para justamente selecionar as pessoas que realmente têm um verdadeiro interesse. Às vezes lá pelo Instagram a gente acaba tendo muita gente circulando, mas a gente nunca sabe ao certo quem está realmente interessado. E eu acredito que essa maneira de inscrição pelo canal do YouTube, ela é mais fiel no que diz respeito às pessoas que querem realmente participar do evento. Eu queria inicialmente agradecer muitas pessoas que ajudaram a gente estar aqui hoje. É uma jornada do desafio tanto para quem está assistindo, quem está acompanhando essa nova etapa desse meu perfil, assim como para mim, porque eu estou falando hoje de uma coisa que eu não costumo falar, porque eu falo mais de assuntos de ortopedia, principalmente cirurgia do joelho. Então não deixa de ser também uma jornada do desafio para mim. E para começar eu queria agradecer algumas pessoas que foram muito importantes para que a gente pudesse estar aqui hoje, liberando essa live para vocês. Queria agradecer o Seu Rank, que é a empresa que cuida, né, das nossas redes sociais aí no meu perfil pessoal. Agradecer o meu filho Pedro Nunes, que é o responsável por toda essa parafernália que a gente tem aqui hoje, chat, a gente tem slide, a gente tem o vídeo ao vivo, e o Pedro foi quem conseguiu manobrar tudo isso daí. Agradecer a minha filha Bruna, que é uma estimuladora sempre do nosso trabalho, a minha esposa Aline, e a todos vocês que estão participando hoje aqui dessa live. Bom, para começar, eu queria que vocês participassem junto comigo dessa aula, né? Então, quem puder colocar no chat se encontra numa situação que não está muito confortável com a sua situação profissional atual, ou aquelas pessoas que desejam realmente iniciar a carreira, dando um impulso no que diz respeito à sua profissão, aquela atividade que deseja iniciar agora. Então, quem puder colocar no chat aí se está satisfeito ou não com a sua atual situação, e para quem ainda está começando o seu projeto profissional e que deseja realmente evoluir. Eu queria que vocês, se pudessem, interagir comigo aqui no chat, para a gente saber como é que está o nível de satisfação de vocês no que diz respeito à satisfação profissional e à necessidade ou à intenção de alavancar a sua carreira, que pode estar começando ou já pelo meio, mas as pessoas que querem melhorar o nível de satisfação em relação à sua atividade profissional. Então, onde que eu faço? Eu estou assistindo. Coloca no meu escritório. Está sendo assim também. Está sendo assim também. Tá aqui. Ó, tá assim lá, por ninguém tá assim. Tava saindo o som do WhatsApp. Melhor a gente fazer no Instagram. Só tem conectou. Pronto. Vê se aparece. Tá gravando? Tá, pergunta se voltou.
Bom, a gente teve uma pequena queda aqui na internet, estamos voltando. Ó, o Felipe Lacerda, vamos que vamos, gostei, Felipe. Pedro tá dizendo que está tudo ok. Gente, a gente teve uma queda do sinal aqui. Informem para mim no chat se está tudo ok. Se vocês estão me ouvindo, estão assistindo bem agora. Testa aí, filho. Manda pelo chat aí quem... Felipe tá ok. Line disse que agora. A Line entrou também com a gente. Legal. A gente teve que fazer uma troca aqui da nossa internet, então acredito que agora a gente não vai ter mais problema. Então vamos que vamos. Então quero que vocês escrevam rapidinho aí quem está satisfeito com a sua atual posição profissional ou quem está animado para iniciar a sua carreira profissional. Vamos escrever rapidinho aí no chat, que é para a gente já ter um termômetro de como as pessoas estão vendo a sua atividade profissional, como é que o pessoal está encarando, né, o desafio, principalmente durante uma pandemia, e o que espera a gente daqui para frente. Então, eu queria saber qual o nível de satisfação de vocês com a atividade profissional e quem está querendo realmente alavancar a sua carreira. O Felipe está dizendo aqui que não está feliz não, está com a carinha triste aqui. Legal, Felipe, um grande passo que você está dando realmente é buscar novas ferramentas, né, novas armas para que você possa mudar de nível. Isso é muito legal, parabéns para você que está tomando essa iniciativa. Então a gente já sabe, deixa eu ver aqui, Enzo Cavalheiro está entrando também com a gente. Ó, Enzo já está falando que está em busca de alavancar nos próximos anos. Enzo é um grande parceiro meu também, estudante de medicina. Que bom, Enzo, que você está tendo essa oportunidade, né? A gente, na minha época, eu, infelizmente não tive contato com nada de marketing ou desenvolvimento pessoal, e isso atrapalha um pouquinho. Que bom que você já está dando os primeiros passos aí. Uma coisa muito interessante que eu queria falar para vocês é realmente, às vezes, essa sensação de que a gente não está bem posicionado, né? Que a gente está infeliz naquilo que a gente faz. E isso atrapalha muito o nosso desenvolvimento. Eu queria falar um pouquinho sobre mim, como é que eu desenvolvi a minha carreira, se eu não tive essas ferramentas. Então, basicamente, eu tive a sorte de ter uma veia empreendedora muito grande. Então, desde criança, eu fiz muitas coisas ligadas ao empreendedorismo. E quando você empreende, você acaba tendo que criar ferramentas de conexão com as pessoas, de network, você precisa também melhorar o teu poder de venda, e isso me ajudou muito depois no segmento da minha carreira. Eu continuo sendo empreendedor, empreendo até hoje, e nosso projeto mais recente se chama Movimed, um centro de medicina do movimento, bem-estar e longevidade, no qual a gente busca dar para as pessoas uma qualidade de vida através das terapias do movimento. Então, ao longo da minha carreira, eu fui adquirindo muitas ferramentas e através de muitos treinamentos, a gente acabou tendo essa veia de relacionamentos e também entender um pouco mais de marketing e desenvolvimento pessoal. Bom, algumas matérias mostram que muitos brasileiros encontram-se insatisfeitos profissionalmente, né? E estão buscando uma renovação na sua carreira. Então, é muito legal quando a pessoa está insatisfeito, mas ela busca por mudança. Então, o primeiro passo, quando a gente não está satisfeito com o nosso posicionamento profissional, é a gente buscar a mudança. A gente conhece muitas pessoas que às vezes ficam reclamando, mas não dão um passo, não tomam uma atitude para que eles possam alterar o seu estado atual e melhorar no quesito desempenho profissional. Olha só, no Brasil, cerca de 90% das pessoas estão infelizes no trabalho, né? Então, isso é uma estatística alarmante e que mostra o quanto as pessoas
estão conformadas com uma situação que não é nada confortável, e um dos motivos da gente estar aqui hoje é justamente a gente treinar essa capacidade de você mudar de nível, através do aperfeiçoamento e da aquisição de novas ferramentas. Durante nossa carreira, muitas coisas nos preocupam, né? Muitas vezes você tem um bom conhecimento, você é uma pessoa dedicada, mas você não alcança o posicionamento que você gostaria dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho, ou se você é um profissional autônomo, você também tem uma dificuldade de se mover para frente, de alavancar a carreira. E isso a gente atribui inicialmente a uma sensação que o ser humano tem de que a vida profissional é uma corrida de 100 metros, né? É aquele tiro rápido onde a gente parte com muita velocidade e que logo, logo a gente vai alcançar aquele objetivo de uma maneira rápida e fugaz. Isso é uma ilusão que algumas pessoas passam para todos nós, né? Mas, na verdade, a ascensão de uma carreira, ela nem sempre é tão rápida. É claro que toda regra tem uma exceção. Então, existem pessoas que têm uma ascensão meteórica realmente muito rápida, mas para a maioria de nós, não. Você precisa adquirir, durante a sua vida profissional, habilidades, experiência, criar uma mente diferente para que você vá galgando o seu conhecimento, galgando o seu espaço dentro da sua área de trabalho. Então eu prefiro sempre comparar a nossa jornada profissional como uma maratona, né? É uma jornada em que muita gente parte ali ao mesmo tempo, e que leva um caminho um pouco mais longo para que você alcance os resultados. Logicamente, algumas pessoas vão alcançar esse resultado num tempo menor, né? Outras vão levar um tempo muito maior para alcançar o seu resultado. Mas o importante é que você alcance o resultado. Ainda que você demore um pouco mais, é importante que você persista, continue para frente, continue se aperfeiçoando e lutando para que você chegue naquele ponto que você determinou para a sua vida profissional. Então a primeira sacada não dá para a gente dar uma partida na nossa vida profissional muito rápida e alcançar um resultado também súbito, sem ter todo um preparo, todo um treinamento. Então a gente tem que se preparar como se fosse realmente para uma maratona. E a gente vai, pouco a pouco, ganhando experiência. Muitas vezes a gente, quando corre uma corrida de longa distância, parte com muita velocidade, depois você vai perdendo fôlego ao longo do trajeto e acaba não concluindo aquela etapa. Então é importante você ir ganhando experiência, ditando o teu ritmo, ajustando as ferramentas para que você consiga chegar, né? E se você for treinando cada vez mais, você vai chegar num tempo menor. Deixa eu ver quem entrou aqui com a gente. Michel Lopes, mandando um grande abraço. Um abraço, Michel. Bem-vindo aí ao nosso webinário. Outro dado interessante é que durante a nossa jornada profissional, muitas vezes, nós mesmos criamos situações em que atrapalham o nosso desenvolvimento e a nossa progressão profissional. É o que a gente acaba chamando de autossabotagem, né? Então a pessoa muitas vezes, até de maneira inconsciente, cria situações que acabam atrapalhando a ela mesma. Então é muito importante a gente começar a ter o entendimento desses sabotadores, né? Para que a gente possa, de uma maneira muito tranquila, muito consciente, começar a controlar esses sabotadores. De uma maneira didática, a gente dividiu os sabotadores em dois tipos: os sabotadores externos e os sabotadores internos. Para que a gente entenda um pouco melhor, a gente resolveu fazer essa divisão. Os sabotadores externos, basicamente, são todas aquelas situações que ocorrem ao nosso redor, né, e que a gente acaba transformando em sabotadores do nosso potencial profissional. É como se você mesmo criasse armadilhas para te atrapalhar no seu percurso. Como a imagem mostra aqui, né, se você amarra um tênis junto com o outro, certamente você vai cair.
Então, muitas situações externas acabam interferindo no nosso comportamento e isso faz com que você atrapalhe a sua carreira. Eu vou pedir a ajuda de vocês mais uma vez, eu vou colocar uma imagem aqui e vocês vão rapidamente aí no chat escrever qual o sabotador que vocês acham que eu estou falando, tá bom? Para a gente interagir um pouquinho. Só lembrando, durante o nosso trajeto profissional, a gente tem muitas situações, né? Muito conhecimento, é tanta coisa junta que muitas vezes você fica em dúvida de qual o caminho mais correto a seguir. Então, os sabotadores acabam te atrapalhando nessa decisão. Então, a primeira imagem, vai lá no chat rapidinho, vou dar aqui uns 40 segundos para a gente digitar. E o que vocês acham? Qual seria esse sabotador externo que a gente está mostrando na imagem? Vamos lá, Enzo, Felipe, Line, Pedro, Michel. Quero que vocês digitem aí qual seria esse sabotador externo. A gente vai fazer metade da aula com vocês participando, tá bom? Então quero que vocês digitem rapidinho aí qual seria esse sabotador da imagem que está projetada aí. Descobriu, Pedro? Felipe, falta de foco. Pedro está digitando ainda aí, pelo que eu estou vendo. Vamos lá, galera, vamos lá. Dedo rápido no gatilho aí. Quem está no chat pode digitar. Enzo, concordo com o Felipe. Visão estreita aqui o Eric falou. Line, muito bem, concordo com o Felipe. Olha, a galera tá ligada realmente, né? Então, o primeiro sabotador externo é a gente não ter uma visão clara, né, do que a gente quer do ponto de vista profissional. Então, se você não mentaliza, não cria uma meta, né, para que você possa alcançá-la, fica difícil de você traçar um rumo, uma trajetória em busca daquele seu objetivo. Então essa falta de foco, né, falta de uma meta durante o curso profissional acaba atrapalhando muito aquele profissional que deseja alavancar a sua carreira. Uma dica que eu dou é você se espelhar em alguém que te inspira, né? Geralmente a gente, no início da nossa carreira, a gente sempre tem um profissional que a gente se espelha, que a gente se inspira, que a gente quer chegar naquele nível. Então você cria um horizonte, você cria uma meta clara para que você possa aí sim tomar as decisões, tomar o seu caminho em direção àquela meta. É muito mais fácil você navegar com a sua trajetória bem definida, porque assim você encurta o seu tempo, você ganha tempo no seu trajeto. Muito bom, todo mundo acertou aqui. Michel falou de visão central, que basicamente é foco, o Felipe também, o Enzo, foco. Eric falou aqui de visão estreita, a visão também, se eu tenho uma visão muito estreita, eu acabo não tendo um horizonte mais amplo, né? Eu acabo me conformando com coisas pequenas. Muito bom, gostei. Segunda imagem, vamos lá, quero ver o que vocês acham dessa imagem aí. Qual seria esse sabotador dessa imagem? Pedro está digitando aqui. Vamos lá, galera. Quero ver se vocês vão acertar essa imagem aí. Qual seria esse sabotador externo? Lembre que os sabotadores externos são todas as ocorrências que estão ao nosso redor e acabam alterando a nossa visão do nosso status profissional, do nosso comportamento profissional. Vamos lá, quem está digitando aí? Cadê o Felipe? Pedro já está digitando aqui. Felipe, bajulador. Pedro, cadê o Pedro? Enzo, interferência dos outros.
pessoas te influenciando. A Aline colocou pessoas te influenciando. Pedro me falou aqui que é bajulador também. Michel, bajulador. Muito bem, bajulador. Realmente, essa imagem, ela retrata um pouco de bajulação, sem dúvida, mas eu gosto de falar dessa imagem como aquela pessoa que acaba mudando o seu comportamento a cada time, a cada grupo, a cada chefe que ela tem, né? Então você nunca tem nessa pessoa aquela certeza do comportamento dela. É uma pessoa que tem uma atitude mutante. A cada grupo novo ele tenta mudar o seu perfil, as suas características para tentar agradar aquele grupo ou aquela pessoa com a qual ela está se relacionando. É lógico que todos nós temos que ser colaboradores no nosso trabalho. Colaborar com o próximo, com o nosso colega de trabalho, é muito saudável. Mas você precisa se posicionar, você precisa ter o seu comportamento bem definido, né, o seu caráter bem definido, para que as pessoas te respeitem daquela maneira como você é. Se a cada momento você muda o seu comportamento, o seu caráter, para se enquadrar em um grupo ou para agradar alguém, você passa a ser uma pessoa pouco confiável. E certamente ninguém deseja estar ao lado de uma pessoa pouco confiável. Essa pessoa certamente será uma das últimas a ser escolhida para alguma atividade em que exija mais confiabilidade. Então, tenha na sua mente essa certeza. Construa o seu caráter, o seu comportamento de maneira retilínea e se mantenha firme a isso. Claro que sendo colaborativo, sendo ético, sendo respeitoso, mas nunca mudar a sua característica pessoal, porque isso é a sua marca. É isso que faz as pessoas te reconhecerem no mundo corporativo. Muito bem, gostei. Aqui o Eric colocou delegar tarefas que deveria ser feito por você mesmo. Poderia até ser essa imagem aí, mas eu quis falar mais realmente dessas pessoas que não têm uma coerência no seu caráter, no seu comportamento. Sejam sempre muito transparentes naquilo que vocês desejam passar. Vamos lá, mais uma imagem aí para a nossa turma responder. Quero ver aí agora quem vai acertar essa daí. Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês responderem. O que essa imagem passa para vocês? Michel aqui gostou da explanação, da gente falar daquela pessoa que muda todo momento o seu comportamento. Vamos lá, cadê os dedos aí? Dedos ágeis agora, hein? Pedro está digitando aqui. Não sei por que a mensagem do Pedro não chega. Acho que ele está digitando outra coisa. Vamos lá, galera. O que essa imagem passa para vocês em relação a um sabotador externo? Coloca aqui para mim, Pedro. Ih, será que a turma desistiu aí de adivinhar essa imagem? Tá tudo ok aí com a internet, Pedro? Opa, Felipe. Fofoca. É uma boa interpretação. Quem mais? Enzo. Telefone sem fio. KKK, não sei. Line. Ouvir muitas pessoas e respeitar um assunto que no final tem outro entendimento. Ruído na comunicação. Bom, eu trouxe essa imagem mais como realmente alterações de comunicação, né? O ser humano
tem uma capacidade incrível de comunicação e a gente deve aproveitar essa nossa capacidade e não usar um canal de comunicação tão arcaico como essas latinhas que a gente usava durante a nossa infância. Comunicar é uma das armas mais importantes do nosso marketing pessoal. A comunicação bem feita, ela é muito importante para você se posicionar, para você liderar principalmente uma equipe. É muito mais confiável você seguir uma pessoa que te dá um direcionamento, uma orientação com toda a clareza e com todo o detalhamento. E vale a pena lembrar que a comunicação ela não é apenas verbal, não é só o que eu digo que comunica o que eu quero falar. Eu tenho também a chamada comunicação não verbal. A comunicação não verbal são os gestos, as expressões faciais, a atitude corporal, as minhas mãos, os meus braços falam muito também, além da minha voz. Então é muito importante que você se policie e tenha cuidado com a sua expressão não verbal, porque ela pode acabar te denunciando. Você está falando uma coisa, mas você está comunicando outra coisa. Então é fundamental que você tenha toda uma clareza na sua comunicação verbal, a sua comunicação não verbal, e também a parte da comunicação escrita. É muito bom você escrever bem, você escrever um português correto. Se você tem dúvida em relação às palavras, tenha sempre um bom dicionário à sua mão. Se você vai digitar um e-mail, uma carta, você tem que ter aqueles corretores de texto. Isso tudo faz parte de uma boa comunicação. Então, para quem quer alavancar a sua carreira, principalmente quer liderar, é muito importante uma clareza, uma boa construção da comunicação em todos os aspectos. Deixa eu ver o que a Aline colocou aqui. Em todas as esferas da vida, comunicação clara sempre se faz necessária. Isso mesmo. Michel falou aqui da expressão corporal, e aqui da concordância. Muito bom, gostei, Todos praticamente acertaram aí essa questão. Agora essa imagem aqui, o que ela diz para vocês nesse momento? Vamos lá, vamos digitar aí rapidinho as respostas. Quero saber o que essa imagem traz para vocês como um sabotador externo. A gente vê aí um cara tentando mexer os ponteiros do relógio, fazendo um pouco de força para mover esses ponteiros. O que essa imagem traz para vocês em relação aos sabotadores externos? Vamos lá, galera, dedos velozes agora, hein? Line, postergar. Enzo, falta de planejamento de tempo. Line, procrastinar. Michel, tentar atrasar o tempo. Esse sabotador externo, eu trouxe ele, que é aquela velha mania que a gente tem de sempre dizer que nós não temos tempo para desenvolver um determinado projeto. Então a gente sempre deixa algo que é importante para a nossa carreira, muitas vezes, alegando a falta de tempo. Mas vejam bem, hoje o mundo moderno, com tanta tecnologia, ele traz muita distração para todos nós. Eu falo por mim e falo por todos vocês. Se a gente pegar todo o tempo que a gente dedica ao WhatsApp, às redes sociais, aquela série que você quer maratonar no final de semana, aqueles momentos de distração que você tem durante o seu dia, com certeza você vai perceber o quanto de tempo você tem perdido, principalmente se você tem um foco em realizar alguma coisa importante para a sua carreira. Então, quando a gente começa a policiar mais essa questão do tempo, você começa a perceber que sim, você tem tempo e que o tempo, na verdade, é prioridade. Se você tem algo que é prioritário, com certeza você vai arrumar tempo para desenvolver aquela atividade.
Então vale muito a pena você organizar a sua agenda, você ter disciplina em dedicar um tempo, realmente dar prioridade de tempo para o seu projeto profissional. Seja fazer um curso de aperfeiçoamento, um treinamento, participar de um congresso, participar de um seminário, escrever um trabalho. Se você realmente determinar que aquilo é importante, é prioritário, você certamente vai tirar o tempo de coisas que muitas vezes não estão te movendo para lugar nenhum e aplicar no seu projeto. E sem dúvida você vai conseguir desempenhar aquele projeto de uma maneira mais eficaz. Então, vale sempre lembrar, tempo é prioridade. O que é prioritário, você certamente vai conseguir tempo para realizar. Aqui o Felipe colocou falta de gestão de tempo. Olha, entrou aqui Elinha Moreira, né? Procrastinação, deixar para a última hora. Aline, redes sociais tem sido um grande sabotador em relação ao tempo. Michel Lopes, deixar para amanhã nem sempre é a melhor escolha. Tem que planejar com mais eficiência. Muito bom. Então, tempo é prioridade. Dá prioridade para o seu projeto, para aquilo que você tem que realmente fazer e você vai encontrar tempo. Mais um sabotador. Aqui só uma dicasinha. Aqui, ó. Falta de tempo é a desculpa daqueles que perdem tempo por falta de planejamento. Uma frase do nosso grande Albert Einstein. Então, realmente, se você não se planeja, fatalmente você deve perder tempo naquela sua missão. Vamos a mais uma imagem aí. Essa daqui eu acho um pouco mais difícil. Não sei se alguém vai conseguir acertar. Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês aí. Olha essa imagem aí. Pedro disse aqui para mim que já sabe qual é. Não sei se ele viu a montagem da aula, talvez seja essa. Então vamos lá, galera. O que essa imagem traz na mente de vocês sobre os sabotadores externos? Quero que vocês me falem aí. Deixa eu ver aqui. Aqui, Enzo. Organizar sua linha do tempo. É uma boa resposta. Pedro Nunes. Deixar no passado o que é do passado. Vamos ver. Elinha. Ficar parado esperando. Ótima resposta também. Cadê a doutora Aline? Que ela sempre tem uma resposta aí objetiva. Cadê o Michel? É diferente uma live aqui no YouTube, né? Lá no Instagram a gente fica vendo o termômetro lá dos corações e também aqueles aviãozinhos disparando para os seus amigos. Line, deu uma risada aqui. Acho que ela está perdida, mas tudo bem. Vamos lá. Então, aqui no YouTube é diferente, mas a gente resolveu trazer isso para cá para que a gente tivesse no nosso grupo pessoas realmente interessadas no assunto, né? Pessoas que estejam focadas nessa parte de desenvolvimento. Bom, Felipe, ficar preso entre o passado e o futuro. Muito bom. Realmente, essa imagem que eu quis trazer é um sabotador que ele leva muito em consideração o que aconteceu no passado na sua vida, os erros que ele cometeu, né, a falta de preparo que ele teve, a vida que ele levou, a condição financeira dele, algum acidente, e ele fica preso nesse passado, tentando consertar o passado, e ele para de escrever, né, a sua nova trajetória, a sua nova linha do tempo. Então, infelizmente, o passado, muitas vezes, ele tem que ser esquecido, ele tem que ser deixado para trás. A gente não tem como resolver o que já passou. A gente tem que se preocupar em corrigir aquela falha que eu cometi no passado e escrever uma nova linha para mim, né? Escrever um presente para que você possa se desenvolver. Então, nada de ficar achando que porque eu tive uma condição financeira ruim e por isso eu não tive sorte, e aí por isso eu não posso escrever uma nova história, eu não tive oportunidades. É muito importante que a gente deixe tudo isso para trás. Erros, acertos e coisas que
vão fazer você ficar parado no passado, não devem ser mais levadas em consideração. É preciso que você deixe isso para lá e comece a escrever uma nova história. Assim como tem pessoas que prospectam, né, um futuro muito distante, ficam sonhando com o futuro, mas não tomam a atitude de escrever o presente. Então, o passado a gente não tem como corrigir e o futuro também a gente não tem como prever. Então é muito importante você focar as suas ações no presente. Escreva a sua história agora, né? Adquira ferramentas, treine, mude a sua atitude para que você escreva uma nova história a partir de agora. Deixa eu ver o que a Aline colocou. Indecisão de tomar decisões por estar preso ao passado. Muito bem. Domingas entrou aqui com a gente. Não se preparar para o futuro. Incerteza e insegurança. Traçar uma linha. Então é isso. Não ficar muito preso ao passado e também não ficar prospectando um futuro, mas sem tomar ações. Tomar medidas que possam escrever essa sua nova trajetória. O pessoal está indo muito bem. Muito bem-vindo aqui, Domingas, ao nosso webinário. Seja bem-vindo. Espero que a gente possa contribuir com o seu objetivo ao final. E essa aqui eu quero ver quem vai acertar. Essa aqui, como o Pedro não me viu montando essa parte, eu acho que também ele não vai acertar. Vamos lá, galera. Quero que vocês escrevam o que vem à cabeça de vocês com essa imagem aí, ó. E aí, vamos lá, cadê o Felipe, que é rápido no gatilho? O que é essa... o Enzo foi mais rápido agora. Olhar fora da caixa. Não sei, mas a cara dela está com um pouco de medo, né? Quem olha fora da caixa, olha com sangue nos olhos. Olha com uma... medo do novo. Line colocou medo do novo aqui. Quem mais? Quem mais arrisca aí? Então, Enzo, quem está olhando fora da caixa, olha com determinação, sangue nos olhos, vamos para cima, vamos mudar essa história aí. Michel, medo de arriscar. Elinha, medo de procurar coisas novas. É isso, basicamente é isso, né? Tem muitas pessoas que escolhem uma profissão muito influenciadas, às vezes, pelos pais, né, pela facilidade de acessar aquela profissão. Então elas têm aquela sensação de segurança no que elas estão fazendo. Muitas vezes estão insatisfeitas com o trabalho que têm, né, têm um potencial muito maior para um trabalho melhor, mas aquela sensação de segurança, de você estar ali naquele casulo, né, ela faz com que você tenha um medo realmente de se mover. Ou se acomode, né? Eu estou seguro aqui, não vou arriscar nada que possa comprometer o meu nível de vida que eu tenho hoje. Apesar, às vezes, da pessoa estar ralando, estar insatisfeita, né? Não está muito engajada na sua profissão ali, queimando o seu talento. Muitas vezes tem pessoas ultra talentosas que, por vezes, ficam presas numa profissão que escolheram no passado e que tem um potencial muito maior para mudar, mas acabam deixando esse potencial esquecido, encaixotado por essa falsa sensação de segurança na profissão que eles escolheram. Aqui, Domingas, medo de expor os seus talentos. Muito bem. Michel, ficar na caverna com medo de ver a luz. É isso aí. É isso aí. Então, se você tem uma profissão que você escolheu por algum motivo, mas que você está insatisfeito, é muito importante você quebrar essa barreira, eliminar esse sabotador que é essa segurança que você tem dentro daquele casulo. É muito importante entender que para você mudar o seu estado atual, você vai ter que ousar, você vai ter que sair desse casulo aí. Medo de ser julgado, o Felipe colocou aqui. Também, às vezes, a pessoa tem uma profissão, né, e gostaria muito de fazer outra coisa e acaba com medo de ser julgado, acaba congelando nessa atitude dele de mudar de profissão. Eu mesmo, enquanto nós estamos aqui conversando,
Muitas pessoas devem estar olhando o Instagram, olhando as redes sociais e criticando, né? Por que eu estou tentando ajudar as pessoas a alavancar a sua carreira? Isso daí, se você tiver medo de julgamento, você acaba não desenvolvendo outras habilidades. Ora, se eu já ajudei tanta gente, sendo médico, ortopedista, e ajudo até hoje, né? Porque eu não paro de atender, por que eu não posso passar a experiência, passar os conhecimentos em relação a outro assunto e tentar ajudar outras pessoas? Eu não vejo motivo nenhum para não tentar fazer isso. Mas o medo do julgamento poderia ter me impedido de estar aqui com vocês hoje à noite. Mas de julgamento a gente não tem que ligar muito. Inclusive, por falar em julgamento, eu vou contar uma história para vocês. Essa turma que está aqui com a gente no nosso grupo gosta muito de história. Eu vou contar uma história para vocês que quando eu acredito que acho que 9 anos, 10 anos, a minha mãe cuidava de mim e do meu irmão sozinha, né? A gente nunca passou nenhum perrengue tão grande, nunca passamos nenhum tipo de necessidade, mas eu tinha essa veia empreendedora dentro de mim, né? E o meu primeiro ato de empreendedor, vamos dizer assim, foi vender jornal. Eu queria ter um dinheirinho para comprar alguma coisa que eu tivesse vontade, e nessa época eu morava lá na Cidade Nova. Então eu decidi que eu ia vender jornal. Era uma atividade simples que eu podia fazer, né? Funcionava mais ou menos assim. Você ia às 5 da manhã e tinha um rapaz que pegava o jornal, né, na época a gente vendia tanto diário quanto liberal. Então ele pegava na redação o jornal e ele ia lá para a feira da Cidade Nova e deixava o jornal. E você pegava quantos você queria e você ia vender. No final você voltava e pagava para ele a parte dele e você ficava com o seu lucro, né? E falando de julgamento, uma das primeiras vezes que eu saí para vender jornal, eu passando numa rua, eu acabei cruzando com um garoto que estudava junto comigo lá no Rego Barros. O garoto me olhou com uma cara de desprezo, né? Por eu estar vendendo jornal, que realmente eu fiquei muito... ele me enterrou naquele momento com o olhar que ele deu para mim, né? Eu fiquei muito abalado com aquilo. Nesse dia eu fui-me embora logo para casa, acabei nem vendendo todos os jornais. E durante umas 2 semanas eu fiquei muito balançado realmente com aquele julgamento, né? Aquela vergonha de você estar vendendo o jornal, apesar de eu não ter necessidade, em tese, mas eu fiquei com muita vergonha. Mas por incrível que pareça, dentro de mim, alguma coisa falou, não, você não tem que ter vergonha. Você está fazendo isso porque você deseja, né? Eu tinha uma meta que era comprar as minhas coisas, comprar um brinquedo, comprar um tênis, comprar e também dar um desafogo para minha mãe. Então, depois daquelas 2 semanas, eu acabei mudando de itinerário com os jornais, né? E fui em frente, segui a luta lá e continuei vendendo jornal durante algum tempo. Depois eu conto outras histórias para vocês ainda de empreendedorismo. Então, realmente, esse medo do julgamento, ele pode te paralisar. Meu amigo, só quem pode te julgar é você mesmo, né? Se você está fazendo algo do bem, né, que você está respeitando, está tendo ética, segue em frente. As pessoas que te criticam agora, amanhã com certeza vão falar de você com muito orgulho, com muito respeito. Agora eu quero ver, hein? Deixa eu ver aqui. Não tem problema o layout ficar com a cor do movimento, né? Deixa eu ver aqui. Quem não se aprimora fica para trás, falou Michel Elinha Moreira. Estou muito feliz pela sua iniciativa. Obrigado, viu? É legal, realmente. Muito obrigado pelo elogio. Agora eu quero saber dessa imagem aí. Eu quero ver quem vai acertar essa imagem. Quero ver quem vai acertar essa imagem aí. Vamos lá. Quero saber quem vai conseguir. Essa tá difícil.
Essa aí eu quero dar um prêmio para quem acertar, hein? Line falou aqui, ser diferente. Vamos lá. Felipe, falta de planejamento. Deixa eu ver aqui, Michel. Que seu quadrado é bem maior. Não deixar assim, abalar tudo. Não, vamos lá. Acho que alguém acertou aqui, deixa eu ver. Ser diferente. Tá aqui, Felipe acertou. Falta de planejamento. É um sabotador externo, né? Realmente, se você não se planejar, você pode acabar se colocando numa sinuca de bico. Olha aí, ele pintou todo o quarto, né? E aí ficou no canto preso. Como é que ele vai sair dali agora? Ele está preso ali. Falta de planejamento. A Elinha acertou também. Então é isso aí. Quando você vai desenvolver um projeto ou uma ação, você tem que planejar, né? Como é que ele vai começar, como é que vai ser o andamento dele, o que você precisa de material, de instrumentos, de ferramentas para executar aquele trabalho. Por quê? Quando você não planeja, você pode acabar se metendo numa sinuca de bico. E para sair daí, com certeza ele vai ter que fazer um estragozinho, né? Vamos supor também que ele não tivesse planejado a quantidade de tinta diferente. Também seria outra arapuca que ele ia se meter. Então, todo projeto que você vai fazer, por menor que ele seja, você tem que ter o seu planejamento. Aqui, a Aline falou que ele vai usar a criatividade dele para sair dessa sinuca de bico. Ele pode usar a criatividade, mas ele vai ter que queimar miolos ali, vai perder tempo, né? E tempo hoje é fundamental. Então, se ele tivesse planejado, certamente ele pouparia tempo e trabalho. Falando em planejamento, eu tenho o hábito de sempre ter comigo um caderno, né? Então, tudo que eu estou tentando realizar, eu vou colocando no papel, vou escrevendo, vou planejando e vou amadurecendo aquela ideia progressivamente. Quando eu preciso fazer alguma alteração, eu altero primeiro no papel. Eu nunca vou para o projeto, né, totalmente desprevenido. É importante você ter todo esse planejamento, conversar com pessoas que já fizeram aquilo, que têm mais experiência, isso ajuda demais. Mas o planejamento é fundamental para que você poupe tempo, poupe trabalho e não crie danos na estrutura em volta de você. Muito legal. Aqui, quem acertou foi o Felipe. Parabéns. Vamos lá, mais uma imagem, hein? Essa aqui eu quero ver quem vai acertar. Essa aqui eu acho que ninguém vai acertar. Essa aqui realmente eu acho que vai ser difícil. Pedro vai responder aqui. Vamos lá, galera. Quero ver quem é que vai acertar essa daí. Não sei se está tão difícil não. Olhando bem agora, acho que não está tão difícil. Procrastinação, Felipe escreveu aqui. Domingas, deixar tudo para depois, é um conceito de procrastinação. Enzo, não procrastinar. Elinha, deixar tudo para depois. Pedro, procrastinação. Acertaram, muito bem. Mas eu acho que essa palavra aqui embaixo da setinha ajudou vocês, tá? Essa não valeu, não foi muito difícil, não. Bom, o que é procrastinação? O ato de procrastinar é realmente você ter aquela mania de deixar tudo para depois, né? Você tem algo para resolver e deixa para depois. Passa mais um dia, deixa para depois. E até que chega um momento que você tem que tomar a decisão de fazer ou você tem problema. A procrastinação, ela é
na verdade, uma característica do ser humano. Por quê? A procrastinação ela vem da nossa mente primitiva, né? Aquela mente dos nossos ancestrais. A mente do nosso ancestral ela era feita como? Ela era moldada para caçar, comer, descansar, para voltar a caçar novamente. Então a vida era muito dura naquela época. E para você poupar energia, para ter força para a caçada, você precisava fazer o mínimo de esforço possível, né? Então a sua mente ela era programada para isso. Caçar, comer, descansar e caçar novamente. Esse botão da procrastinação, ele só é destravado na nossa mente primitiva quando você está diante de uma emergência, de uma urgência, né? Então, quando o nosso ancestral, por exemplo, sofreu um ataque, ele tinha que correr, tinha que lutar, e ali existe uma descarga muito grande de adrenalina, e você tinha que tomar ação naquele momento. Na nossa vida, a gente acaba herdando essa mente primitiva, e o ser humano é procrastinador por natureza. Existe uma maneira de você destravar esse botão da procrastinação de maneira consciente. É justamente você ser o dono da sua ação, tomar atitude sempre e fazer o que é preciso ser feito. Você vai contra a sua mente inconsciente, né? Então você é que fica no domínio, ali no controle, e sempre que tem algo para resolver, você tem que dar a ordem e destravar o botão da procrastinação. Então realmente todo ser humano tem uma grande habilidade, tem um dom, tem um talento. Todos nós temos isso. Mas não adianta nada você ter um superpoder se você ficar deitado, se você não partir para a ação. Você pode perder o tempo de fazer uma determinada coisa, você perde o time, né? Então, às vezes, você tem uma oportunidade, um trabalho, um curso, um emprego, e você acaba não tomando a ação de partir para resolver aquela situação, e você acaba perdendo uma oportunidade. Então, fica sempre atento à nossa mente inconsciente, à nossa mente procrastinadora. Deixa eu ver aqui. Domingas Moreira, obrigada, Eric, por compartilhar um pouco de sua experiência. Parabéns pela sua iniciativa. Legal. Muito bem. Vamos lá para mais um sabotador externo. Essa aqui está muito fácil porque já é uma frase feita, né? Então, cria fama e deita-te na cama. É um provérbio português. E o que a gente tira de lição desse sabotador aí? O que vocês acham? Cria fama e deita-te na cama. Olha aqui o Michel escrevendo, proatividade inibe a procrastinação, né? Então vamos lá, nessa frase aí, cria fama e deita-te na cama. Essa frase, ela reflete alguns profissionais, né, que acabam caindo na chamada zona de conforto, né? Então eu estou numa situação confortável, eu estou tranquilo, então eu começo ali a parar de me mover, parar de estudar, parar de treinar, parar de desenvolver ações que vão me levar a um nível mais elevado na minha carreira ou na atividade que eu exerço. E isso é um grande perigo porque a velocidade de informação é muito grande, ela é muito veloz, né? Tem pessoas que têm um dom, uma habilidade, né? Um superpoder que também às vezes é muito evidente. Então, existe sim aquele cara que consegue, na sua vida profissional, fazer uma corrida de 100 metros, né? Então ele acaba disparando numa velocidade muito grande e fatalmente ele vai ultrapassar quem estiver pela frente. Então o profissional hoje, que está acomodado, está na zona de conforto, né? E ele pode, sem dúvida nenhuma, ser surpreendido por um novo profissional ou uma nova tecnologia que acabe suplementando aquela pessoa. Deixa eu ver aqui, Domingas, ficar acomodado. Michel, esperar o trabalho ser feito por outra pessoa. Sim. Então essa acomodação, essa zona de conforto, ela é muito perigosa. Agora, por exemplo, durante a pandemia, a gente teve um exemplo claro disso, né? Muitas pessoas que nunca tinham lidado com tecnologia acabaram tendo que descobrir de uma maneira muito rápida, né? Por exemplo,
fazer delivery, as empresas tiveram que aprender, né, mexer em WhatsApp, então muitos empreendedores tiveram dificuldade nesse momento. Acabaram tendo que aprender na marra. Né? Então, a ideia é sempre estar se movendo, sempre estar se aperfeiçoando. Essa nossa transmissão aqui hoje, por exemplo, eu tinha uma outra maneira de apresentação e o Pedro veio aqui, me ajudou. Eu estou começando a mexer nessa nova ferramenta aqui e eu estou gostando. Acho que vai ser uma ferramenta que eu vou usar bastante. Elinha está falando aqui. Às vezes as pessoas se acomodam, reclamam e não buscam mudar a situação. Eu estou trabalhando, mas estou em busca de me aperfeiçoar ainda mais na minha área. Muito bom, é isso aí. A gente nunca pode estar parado, tem que estar sempre se movendo, porque é isso que o ser humano gosta, né, de ser desafiado. Né? Toda vez que a gente cai naquela zona de conforto, a gente acaba ficando realmente acomodado, e isso daí acaba deixando você uma pessoa preguiçosa, sem aquele ânimo de viver. Vamos lá, agora, essa daí está muito fácil, muito simples. Quero ver o que vocês acham desse sabotador externo. Vamos lá, galera. Essa daí não vai ser muito difícil de adivinhar, não. Acho que vai ser até simples. Vamos lá, o que vocês acham dessa daí? Essa daí está bem óbvia, né? Olha, a gente já falou aqui de não ter certeza do que se quer alcançar, a forma de se comunicar, fazer as coisas para agradar os outros, a falsa impressão de achar que não tem tempo para desenvolver os seus projetos, ter uma imagem congelada, escolher uma atividade profissional que lhe pareça mais segura, falta de planejamento, procrastinação, e a gente chegou aqui na desorganização. Às vezes, as pessoas, elas são muito organizadas em algum aspecto, né? Olha, todo mundo acertou essa aí, falta de organização. A Elinha até colocou a mão no rosto. Será que ela é desorganizada? Então, a falta de organização, muitas vezes, ela não se expressa em todas as áreas da pessoa. Então, às vezes, você é bem organizado em casa, em algumas áreas da sua vida, mas você acaba em outras sendo desorganizado. E no trabalho, se você é desorganizado, isso vai lhe roubar o quê? Tempo e efetividade, né? A assertividade. Toda vez que você for procurar alguma coisa para resolver, você vai lá na sua bagunça e começa a remexer, puxa para lá, puxa para cá, e isso acaba te tirando tempo, que é valioso demais nos dias atuais. Então é muito importante você se organizar no seu setor de trabalho, ser planejado, né? Ter as suas coisas sempre à mão, saber o lugar exato onde as coisas estão. Isso é fundamental para que você quebre esse sabotador externo. Gente, eu quero deixar claro que todos nós temos um pouquinho de sabotador desse daí. Né? Ninguém é perfeito, só que a gente tem que ir brigando contra isso, se ajustando, aperfeiçoando para que você se torne uma pessoa mais proativa, mais assertiva, mais eficiente. Né? Então tudo que a gente está falando aqui, todo mundo tem um pouco, mas vale aquela máxima de você ir se ajustando e treinando isso daí para que você possa ser um profissional melhor. Vamos para mais uma imagem aqui. Essa aí eu quero ver. Esse aqui é o principal, talvez o principal sabotador externo que a gente tem. Eu quero ver quem vai adivinhar esse aí. Quem adivinhar essa daí, eu vou dar um presente, que é um boné do Movimed. Então essa daí, como é difícil, eu quero ver. A primeira pessoa que acertar, eu vou dar um boné de presente. Essa eu quero ver. Esse daí eu estou achando difícil, né? Porque não tem nada escrito. Eu quero saber o que vocês acham dessa imagem aí. Vamos lá. Não quero preguiça dessa vez aí. Eu quero saber quem vai, deixa eu ver. Enzo, achar que o caminho será fácil. Pode ser, mas não foi o que eu pensei. Eu só vou dar o boné
para quem acertar o que eu pensei, tá bom? Olha, o Enzo falou, achar que o caminho será fácil. Quero ver quem vai adivinhar. Michel, esconder a situação. Também não. Elínia Moreira, se esconder. Também não. Vamos lá, galera. Quem está faltando aí? A Aline, não tem nenhuma ideia? A Aline não viu eu montando essa aula aqui, então ela não, acho que não vai saber, não. Nem o Pedro, eu acho. Esperar cair do céu, Domingas falou. Também acho que não. Line, autoconhecimento. Renan Leão, Renan entrou agora? Acima está que aparenta ser. Não, acho que ninguém acertou. O que eu queria dizer aqui não, viu? Aqui é o seguinte, gente. Deixa eu ver aqui. Minimizar as coisas ali. Não, também não. Aqui é o seguinte, ó. Essa é uma imagem que ela reflete o seguinte. Vou mexer aqui na setinha para vocês verem. Essa parte aqui, ó, que tá do iceberg, que está fora da água, é a nossa chamada mente consciente, né? E a que está embaixo da camada de água é a nossa chamada mente inconsciente. Isso aqui é uma coisa muito interessante quando a gente fala de um negócio chamado crenças limitantes e crenças não limitantes, né? Então, tudo que você vive na sua vida, né, desde a sua infância, tudo que está ao teu redor, os seus pais, a sua escola, a sua vizinhança, a sua comunidade, tudo isso projeta dentro de você crenças, né? Crenças de comportamento, sobre dinheiro, sobre valores, sobre profissão, sobre ética, sobre moral, né? E tudo isso vai ficando acumulado lá na sua mente inconsciente, tá? A sua mente consciente está aqui em cima, mas tudo isso que você vive na sua infância, ela acaba sendo acumulado na sua mente inconsciente. E qual o problema disso? O problema disso é que a vida moderna, ela está deixando a gente com uma carga muito grande de sempre ser o melhor, de sempre ser o número um, né? Então a competitividade ela aumentou demais, né? E todo mundo, claro, começa a ser cobrado para ser o melhor, para ser o número um. E isso muitas vezes causa dentro de você o acúmulo de crenças limitantes. São coisas que se tornam verdadeiras máximas e verdades dentro da sua cabeça, dentro da sua mente inconsciente, né? Por exemplo, você começa muitas vezes, dependendo do ambiente que você foi, das informações que você teve, você começa a se achar fraco, você se acha pouco inteligente, você se acha pouco capaz, você se acha uma pessoa pobre de espírito, pobre de atitude. Tudo isso vai se acumulando dentro da sua mente inconsciente e tudo isso acaba criando crenças dentro da sua cabeça e que em muitas pessoas essas crenças elas se tornam verdades absolutas que impedem essa pessoa de se mover. Por exemplo, a crença de que você não pode ter religiosidade e ter dinheiro. Então isso é uma crença que algumas famílias implantam, né? Você pode ser caridoso e pode ter dinheiro também. A crença de que você nasceu num bairro pobre, que você nasceu numa favela e que você não pode estudar e se formar em uma profissão e ter um destaque, né? A crença que você não é capaz de executar determinadas tarefas. Então essas crenças, elas bloqueiam demais o nosso desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. E só existe uma maneira de você quebrar essas crenças. É com muito treinamento, né? Muito desenvolvimento da sua mente,
da sua mente consciente, para que você realmente tome as rédeas do seu pensamento, do seu comportamento e destrave a sua mente dessas coisas que te fazem impedir de mover para frente, de se desenvolver. Então, talvez esse seja o principal sabotador externo que a gente tem dentro de nós. São as crenças limitantes, né? Então, se eu tivesse a crença de que eu não podia, fora da medicina, ajudar uma pessoa de outra maneira, como a gente está fazendo hoje aqui, fatalmente eu não faria isso, né? E isso causa, às vezes, um conflito interno muito grande, te torna uma pessoa amarga, porque você acorda todos os dias sabendo que poderia fazer uma determinada coisa e não faz, porque dentro de você reside aquela sensação de que você não é capaz de fazer aquilo. Então, fique muito atento aos sabotadores externos, principalmente às crenças limitantes. Deixa eu ver aqui, quem escreveu aqui? Michel gostou da explicação. Renan disse que chegou agora, pegou já a crença limitante, pegou talvez a mais importante, o mais importante sabotador que o ser humano tem. Gente, todo ser humano, toda pessoa tem dom, tem uma habilidade especial e tem a capacidade de ser o que ela deseja ser, né? Ninguém, nada e ninguém pode te dizer que você não é capaz. Se alguém conseguiu fazer algo, você certamente será capaz de fazer. Claro que muitas vezes a gente não tem as mesmas condições que a outra pessoa teve. Talvez o nosso caminho seja muito mais duro, muito mais tortuoso, mas certamente você é capaz de fazer isso, tendo o quê? Treinamento, foco, desenvolvimento, para que você possa mudar o seu nível e quebrar essa crença de vocês. Todo dia, certamente, uma crença dessa vem à tona, mas você pode, sem dúvida nenhuma, através de treinamento, desenvolvimento, quebrar essas crenças e se tornar aquele profissional, aquela pessoa que você deseja. Basta treinar. Então vamos quebrar essa crença limitante, que é a crença que você não é capaz de fazer determinadas coisas. Vamos seguir em frente. Então, essa é a primeira mensagem, encerrando os sabotadores externos, né? É realmente a gente ter na nossa mente essa certeza de que através de treinamento, através de desenvolvimento, você pode sim, você merece e você tem condições de ser o profissional, a pessoa que você deseja. Basta se dedicar e treinar. Treinar a sua mente consciente para que ela bloqueie aquela parte funda do nosso iceberg. Muito bom. Vamos em frente. Agora, a gente está chegando aí na reta final da nossa apresentação e vamos falar um pouquinho dos sabotadores internos. Esse daí é legal. Esse daqui eu vou seguir direto, vocês podem falar no chat, mas não vai ter adivinhação. Esse autor, o Chizard, ele fala um pouquinho dos sabotadores internos. Os sabotadores internos é mais ou menos aquela vozinha que fica lá na sua cabeça quando você quer fazer determinadas coisas, né? Então tem uma vozinha que te fala, você não deve fazer isso. A outra, não, acho que não é o melhor caminho, né? Então são aquelas vozes que a gente imagina que seja a voz da consciência falando conosco, né? Mas na verdade, esses sabotadores internos, eles estão presentes em todos nós, né? Então a gente tem também que aprender a dominar. E esse autor ele fala muito dessa inteligência positiva, né? É você também começar a dominar essa voz interior. Essa voz, ela se apresenta às vezes de várias maneiras. Ela não é uma voz única, né? Ela tem vários personagens que aparecem lá na sua mente, né? Vamos ver aqui. Essa primeira voz é uma voz que é chamada o crítico, né? O crítico é o principal sabotador, é o que afeta todos nós. Ele te leva constantemente a encontrar defeitos em você mesmo,
também encontra defeitos nos outros e também no mundo externo, né? Então ele aumenta muito a ansiedade, o estresse dentro de você, raiva, decepção, tudo está relacionado a essa voz do crítico, né? Essa voz é poderosíssima dentro de nós, né? Quantas vezes você vai fazer uma coisa e já vem aquela voz te criticando, né? Às vezes te puxando para baixo. Ah, você não é capaz, não deveria estar fazendo isso, isso é errado, né? Então essa voz, ela acaba bloqueando muitas pessoas e fazendo a pessoa ficar pequena dentro de si mesma, né? Passar a diminuir o seu potencial de desenvolvimento humano. Então essa voz, o sabotador interno, o crítico, é um dos principais e um dos piores que podem afetar o nosso raciocínio e as nossas decisões. Deu para entender bem esse crítico aí? Mande aí no chat para mim. Essa voz aí, cadê? Deixa eu ver. Deixar o seu crítico ser maior do que você faz. É isso mesmo. Então, o lado crítico atrapalha muito a gente, né? Então, deu para entender bem, né? A voz do crítico aí. Vamos seguindo aqui. Estou vendo o chat aqui de vocês. Michel. Isso. Vamos lá. Outra voz dos nossos sabotadores internos. Esse aí. Que tal? Alguém consegue dizer que vozinha é essa aí? Vamos ver, deixa eu ver aqui o chat. Miguel está entrando agora, legal, Miguel, bem-vindo, viu, a nossa live, nosso webinar, na verdade, né? A gente está tendo aqui uma troca de energia, uma troca de ideias, né? Muito bom. Michel Lopes, perfeccionista, né? Realmente, essa voz interna, ela é chamada de insistente, né? Realmente ela remete ao perfeccionismo. Só que essa voz aí, ela te atrapalha porque ela quer sempre tudo muito perfeito, tudo muito bem feito, tudo certinho, tudo na hora certa, no momento certo, né? Então isso começa a criar, se ela é muito exacerbada, ela começa a te criar barreiras e te tornar paralisado, porque se a condição não for perfeita, ele não vai para ação, entendeu? Então se não tiver tudo certinho no lugar, as coisas todas certas, a pessoa não faz, não toma ação. Então esse sabotador, o insistente, ele faz com que você fique paralisado, você não se move, é o perfeccionista realmente, né? Mas existe uma máxima que diz: antes feito do que perfeito. Quando a gente, às vezes, quer ter todas as condições perfeitas para fazer determinada coisa, muitas vezes a gente acaba não fazendo, porque nem sempre você consegue estar com tudo sobre o teu domínio. Você consegue dominar as coisas que estão contigo, né? Mas, por exemplo, eu planejo fazer um passeio de moto, mas no dia chove, né? Aí eu não tenho domínio sobre a chuva. Então, por isso eu não vou passear. Se eu quero ir realmente para um lugar que eu estou com muita vontade, eu posso pôr uma capa e ir, né? Mas aí o perfeccionista, ele vai dizer, não, eu não vou porque não está sol, e aí ele acaba deixando de realizar determinadas coisas por ser tão perfeccionista, tão insistente. Então essa voz interior, né, o insistente, se também muito exacerbada, torna você apático, aquela pessoa que não parte para a ação real e verdadeira. Muito cuidado. Lembrando, todos nós temos os sabotadores externos e temos os internos. Cabe a nós, com o pensamento positivo, conseguir controlar essa voz aí, né, e você de maneira consciente apagar essas coisas que acabam te atrapalhando no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Vamos lá, algum comentário aí? E esse aqui, quem é? Vamos ver, essa vozinha que fica dentro da gente às vezes.
Vamos ver quem adivinha essa daí. Olha aí, o Enzo gostou dessa frase, antes feito do que perfeito. É isso mesmo, ajuda muito a gente naqueles dias mais difíceis. Tem que tirar forças ali, realizar, fazer, né, com as condições que a gente tem, mas tentar cumprir aquela tarefa, cumprir aquela meta. E essa voz interna aí, o que vocês acham que é? Esse daí é o prestativo, né? Aquela vozinha indecisão, Miguel colocou aqui. É o prestativo, Miguel. O prestativo é o seguinte, é aquela pessoa que a todo momento que alguém pede alguma coisa para ela, ela acaba resolvendo. Aí vem outra pessoa, pede outra coisa, ela vai resolver. Então é uma pessoa que, aquela vozinha que faz você resolver o problema de todo mundo e passar a negligenciar o seu problema, né? É aquela pessoa que está todo enrolado o tempo todo porque ele está de vez em quando ajudando alguém a resolver um problema. Então tudo que pedem para ele, ele vai, ajuda, compartilha e tal, mas ele acaba se enrolando porque ele deixa para trás as coisas deles, se torna um negligente para ajudar as outras pessoas. Como a gente já falou, é muito importante a colaboração, né? A gente tem que ser colaborativo com o outro, com o próximo. Mas vejam bem, existem momentos que a gente tem que saber dizer não. Você fala, não, peraí, agora, nesse momento eu preciso resolver isso aqui, que é uma coisa importante para mim. Assim que eu concluir isso, eu vou poder te ajudar. Então aquela pessoa, aquela vozinha que te faz acatar tudo, ajudar todo mundo e nunca dizer não, acaba atrapalhando no seu desenvolvimento profissional, porque você deixa as suas coisas para trás. Você negligencia as suas ações, as suas funções dentro do seu trabalho. Tudo certo até aqui? Vamos lá. E esse agora? Quero ver quem vai adivinhar esse. Michel colocou aqui o Severino, que resolve tudo para todas as pessoas. E esse aqui? Qual é essa vozinha, esse sabotador interno que fala com a gente e que acaba atrapalhando o nosso desenvolvimento profissional? Alguém sabe aí ou não? Esse aqui é o hiperrealizador, né? Então essa é a vozinha que faz a gente sempre depender de um grande desempenho constante, o tempo todo ser assertivo, ser perfeito, não falhar. É aquela vozinha que ela só está atenta às realizações exteriores. Então, às vezes é uma pessoa que não está muito ligada ao seu aspecto interior, com a busca da sua felicidade, porque ele só está ligado em desempenho, né? Tem que resolver, tem que ser o melhor, tem que saber de tudo. Então essa vozinha aí acaba atrapalhando a gente no sentido de você obter, né, aquela tranquilidade, aquele cuidado com você mesmo, porque você só está focado no trabalho. Geralmente são pessoas que têm um vício no trabalho, e principalmente vício na ascensão profissional a todo custo. Então são pessoas que têm essa vozinha interior, acaba criando pessoas que têm uma competitividade exacerbada, que muitas vezes ela passa por cima de tudo para conseguir aquele resultado que ele gostaria. Então esse é o hiperrealizador. Essa vozinha aí a gente tem que controlar muito também. Sempre alcançar os nossos objetivos sem passar por cima de ninguém, né? Entendendo as nossas limitações, entendendo que às vezes a gente não consegue ser tão assertivo e perfeito em tudo que a gente faz. Para isso, a gente conta sempre com a colaboração do próximo. Deixa eu ver aqui. Aquele cara aqui, o troféu, né? Quando o Michel colocou bem aqui, né?
o troféu vale mais para ele do que para a equipe, né? Então ele esquece realmente da equipe e passa a pensar nele como centro de tudo. Vamos lá, para mais um sabotador interno, estamos entrando na reta final. Quero ver quem acerta esse aí. Essa daí acho que é fácil também. Vamos lá. Essa daí é aquela vozinha da vítima, né, gente? A vítima. Muitos de nós, por fatores externos, né, ou o ambiente que foi criado, que viveu, né, acaba se vitimizando por tudo. Então, é uma pessoa que sempre está colocando a culpa em algo que aconteceu com ela, uma culpa no outro, um infortúnio do destino, um acidente, né? E ele acaba se tornando a vítima de tudo, né? A pessoa que nunca assume a responsabilidade das coisas, porque ele sempre coloca a culpa em outra coisa. Ele nunca é o responsável real pelo ato que ele acabou de fazer, pela situação que ele criou, e ele sempre vai procurar um culpado para se tornar a vítima. Então aquela pessoa que é vítima, essa vozinha da vítima, acaba criando pessoas pouco proativas, né? Porque ele do jeito que ele está, para ele estar satisfeito, porque as coisas aconteceram daquela maneira, o destino foi duro com ele. Então é uma pessoa de pouca realização, uma pessoa que se vitimiza por tudo. E isso não é bom. A gente precisa sempre tomar ação das coisas, ter a nossa responsabilidade, né? Assumir os nossos atos, porque isso daí é muito nobre, é muito procurado no nosso meio profissional. E aqui agora, esse daí. Deixa eu ver, a Domingas aqui, nunca tudo é tão difícil. E esse daí, quem acha? Que vozinha é essa daí? Essa vozinha aí é a chamada hiperracional, ou seja, é aquela vozinha que tudo tem que estar muito na esfera racional, né? Não leva muito em consideração os sentimentos. Geralmente é uma pessoa de pulso forte, né? que é mandona, quer mandar em tudo, porque tudo para ela tem que ser muito explicado, tudo no campo racional, e acaba sendo, às vezes, tida como uma pessoa autoritária, né? Que quer mandar em tudo, quer determinar o caminho de tudo. Então esse daí é o hiperracional. Esse sabotador interno também precisa de um controle, né? A gente às vezes acha que domina tudo, que sabe tudo de maneira racional, muitas vezes não leva em consideração o momento emocional daquela pessoa que está interagindo com você, o momento emocional da situação que está ocorrendo. Então é importante a gente frear essa voz interior. E essa aqui é o hipervigilante, né? É aquela pessoa que está o tempo todo procurando algum problema, né? Está com medo de tudo, medo de arriscar. Então é aquela vozinha que fica ali, te deixa inseguro o tempo todo para tomar ação, fazer alguma coisa para melhorar o seu posicionamento profissional. Então tem medo de falar com o chefe, tem medo de levantar a mão durante uma reunião, né? Tem medo de se expor. Então é uma pessoa que acaba sendo proativa, não tem aquela, geralmente não vai ter aquela capacidade de liderança, né? Porque ela se esconde de tudo o tempo todo. Vamos lá, outro sabotador interno. Esse aqui é o possessivo, né? Então muitas vezes você, no seu ambiente profissional, você começa a ter essa sensação de posse sobre os seus colegas de trabalho, sobre a sua empresa, né? E você começa a ter um ciúme exacerbado das coisas e isso atrapalha, né? Você não quer que seu colega crie amizade com outra pessoa, então esse ambiente de ciúme, né, acaba atrapalhando a sua convivência profissional. Então essa é a vozinha que a gente também tem que ter muito cuidado e não deixar ela se exacerbar demais.
Esse aqui é aquele que se esquiva de tudo, né? Aquela vozinha que tudo que é difícil para ela, ela não quer fazer, porque acha que vai dar trabalho, né? Então ele sempre quer um caminho mais curto, ele não quer passar pela dificuldade, né, de ter que enfrentar aquela atividade para poder resolver o problema. Então essa vozinha interior é aquela que fala pouco responsável em relação às suas ações. Ele quer tudo fácil, tudo tranquilo, de mão beijada, e não colabora muito com o grupo nesse sentido, né? É o famoso esquivo, se esquiva de tudo o tempo todo. Muito bem. Gente, a gente está chegando aqui na nossa reta final, né? E o que a gente, essa jornada do desafio, ela para mim é importante porque eu acompanho muitos profissionais, né, estudantes também, e eu vejo muita gente insatisfeita com a sua atividade profissional, mas que por esses sabotadores que a gente viu aí, tem uma dificuldade de mudar realmente o seu nível e alcançar aquela profissão ou a graduação que lhe seria realmente a graduação sonhada. Então, a jornada do desafio que a gente está trazendo é justamente para despertar em todos nós, né? Porque eu também tenho esses sabotadores, então despertar em todos nós essa faísca, né, realmente do marketing e do desenvolvimento profissional como uma ferramenta de fazer você mudar de nível, fazer você alcançar resultados muito melhores no que diz respeito à sua vida profissional. Então essa imagem fala muito disso, né, de você poder, de acordo com o teu treinamento, com o seu desenvolvimento, poder alcançar aquela ação, aquela profissão ou o seu desenvolvimento profissional aonde você deseja realmente chegar. É aquilo que faz você realmente mudar, né, o seu ambiente. Você, às vezes a gente está dentro de um ambiente, né, como se fosse uma manada, todo mundo fazendo a mesma coisa da mesma maneira o tempo todo, né? E a função dessa jornada do desafio é justamente estimular vocês a saírem, né, olharem de outra maneira e buscarem algo maior e melhor para vocês, né? Nem tudo que todo mundo está fazendo vai fazer você mudar de nível. Então, às vezes, você precisa ter uma atitude diferente para você alcançar um outro posicionamento, em um outro local, um outro nível, né, na verdade, do seu desenvolvimento profissional. É você sair realmente daquela bolha ali que você está, que você se encontra nesse momento, às vezes infeliz, né, e ter a coragem de, além de olhar, você pisar fora, experimentar outras sensações, né? É muito importante isso, você viver outras sensações. É o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Eu estou dando uma aula que fala de marketing pessoal, né, de desenvolvimento, e eu tô olhando para fora, olhando para outro mundo, né, encontrando novas possibilidades de ajudar as pessoas. E é isso que a gente está buscando desenvolver em vocês. Voltando àquela coisa da maratona que a gente falou, né, de que a nossa vida às vezes não é uma corrida de 100 metros, né? Muitas vezes, para a gente completar uma prova, né, e às vezes essas provas são muito duras, muitas vezes a gente precisa do apoio de alguém, né? Às vezes de um tutor, de um mentor, para que a gente possa finalmente alcançar o nosso lugar tão almejado lá no pódio da nossa carreira profissional. Vamos assistir esse vídeo aqui, que ele fala muito disso que a gente está falando, de você ser mais resiliente, né, nas suas atitudes, na sua postura como profissional, e aprender a tomar as dificuldades que você porventura tem, né? Então esse vídeo é muito interessante, porque o ratinho vai comer o queijo, né? Aquele momento que parece que você conseguiu o que você queria, você é apanhado, né, por alguma coisa dentro
forte, na verdade, para ser um vencedor, para se desenvolver. Então é isso, gente. Eu queria finalizar esse primeiro webinário, queria agradecer muito a participação de vocês, né, e deixar essa frase que eu gosto muito de usar, é que o nosso treinamento nunca tem fim, né? Por melhor que a gente seja em uma determinada coisa, no que a gente faz, a gente sempre pode melhorar. E principalmente quando a gente está diante de uma coisa nova, né? Então a gente sempre treinando, sempre se aperfeiçoando, a gente vai com certeza se tornar melhor naquilo que a gente se propõe a fazer. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro webinário. Parabéns para quem esteve aqui conosco. A gente resolveu fazer isso de maneira fechada, né, através do YouTube, não uma live no Instagram, porque eu queria essa interação de vocês conosco durante a aula e foi muito legal, né, a gente vê que vocês percebem que os sabotadores que tem e basta agora a gente treinar para ir domando isso e para que a gente se torne pessoas melhores. Eu queria aí que vocês dessem os seus comentários finais para a gente se despedindo. Muito obrigado a todos que participaram. Muito obrigado ao Pedro, meu filho, que me ajudou muito a organizar tudo isso aí. E eu espero que a gente possa se encontrar no próximo webinário que a gente vai ter em breve. Muito legal. Quem gostou, compartilhe essa informação, fala que foi legal, convida outras pessoas para virem para esse nosso grupo aqui, porque o próximo webinário vai mexer muito com vocês, vai mexer muito com algumas coisas que a gente deixa de realizar por algum bloqueio, tá bom? Deixa eu ver aqui. Domingas, muito obrigado. Michel, obrigado por contribuir e dispor do seu tempo. Valeu, Michel. Enzo, parabéns pela iniciativa. Tenho certeza que isso é só o começo de um novo projeto de sucesso. Muito obrigado. Felipe, parabéns. Muito obrigado. Então, essa live vai ficar salva aí. Vou chamar o Pedro para salvar aqui. Ele vai me ensinar como é que salva. Assistam de novo, se for possível, né? Compartilhem essa informação e a gente vai se ver no próximo evento. Daqui logo a gente está montando um novo webinário muito show. Acompanhe a gente nas redes sociais. Um grande abraço, gente. Fiquem com Deus e boa noite.